A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Estamos aqui dando prosseguimento, né? A nossa aula do panorama bíblico. E hoje estaremos fazendo aqui a segunda parte da, da nossa aula panorama bíblico, né? Tá? Que tem por epígrafe, né? Justamente espírito, alma e corpo. Como se interage? Nós falamos na primeira parte a respeito dessas três áreas ou três partes, né, da tricotomia. Nós falamos, né, das funções e que a função de uma, né, ao ser executada, não anula as outras partes, né? Quando eu adoro, que é justamente uma função do meu espírito, a minha alma e o meu corpo também, eles estão juntos, eles estão adorando. Falamos que quando eu penso, né, que é justamente uma manifestação da minha alma, né, o meu espírito e o meu corpo estão aí. Eu falei também, nós falamos que quando nós corremos, que quando nós comemos ou quando nós vamos trabalhar, né, que é uma função do meu corpo, a minha alma e o meu espírito está aí, está aí, tá? E hoje nós queremos falar justamente como que elas interagem, né? Como que elas interagem. É isso que nós queremos falar nessa 13ª aula, na segunda parte, ou na parte B dessa 13ª aula, melhor dizendo. Bem, mas antes, porém, vamos fazer uma pequena oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, porquanto o Senhor é bom. Obrigado, ó Espírito de Deus, que tem cooperado conosco, nos ensinado, nos orientado, em nome de Jesus. Convence o meu irmão, convence a minha irmã a estar guardando esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, nós entendemos que a alma está entre as outras duas partes, entre o espírito e entre o corpo. Nós entendemos que a alma é o ponto de ligação entre o corpo e o espírito. E nós sabemos que a alma é a manifestação, né, da minha personalidade, né? É a manifestação da minha pessoa, né? É a manifestação minha como indivíduo, né? Nesse mundo. Nós sabemos que a alma, né, que essa manifestação, ela vai ser influenciada de alguma maneira, ou pelo mundo espiritual através do meu espírito, ou por meio do meu espírito, ou pelo mundo material por meio do meu corpo ou através do meu corpo. Por que a alma é o ponto de ligação? É uma boa pergunta, né? Tá? Simplesmente pelo fato que a alma é que decide quem é que vai governar a minha vida, tá? É na alma que está uma faculdade chamada vontade, que é o meu centro decisório, né? Que é o meu querer, que é onde eu faço as minhas escolhas, que é conhecido como livre-arbítrio. Então, a vontade é o livre-arbítrio. Tá? E Deus, né, deixou ao homem essa soberania para poder escolher livremente o que ele quer fazer, né? Deus, ele não tem como interferir ou ele não interfere na decisão minha, tá? Ainda que ele possa, ainda que a minha decisão não seja aquilo que Deus queira para mim, Deus não pode interferir, mas Deus pode criar situações
para que eu possa repensar nas minhas decisões. Bem, a alma, né, a minha alma vai escolher, né, onde deseja estar. A minha alma vai escolher ser influenciada pelo espírito ou pelo corpo, ou pela carne, né? O espírito precisa da alma. Isso é uma verdade. O espírito precisa da alma para poder sujeitar o corpo. O espírito não consegue ir direto ao corpo para fazer ele sujeito ao espírito. Não, não, não. Não tem essa comunicação do espírito com o corpo. Eu preciso da minha alma para sujeitar o meu corpo, né? Tá? O espírito precisa da alma, não tem jeito, tá? Pois é a alma que dá o comando para o corpo, tá? O centro de decisão está na alma, tá? Para que o espírito domine o corpo, é necessário que a alma esteja submissa, esteja sujeito ao espírito. Tá? Veja bem, para que o espírito domine o corpo, tá? Para que o espírito domine a minha vontade, os meus interesses, tá? É necessário que a minha alma esteja submissa ao meu espírito. Em contrapartida, queridos, se a alma for submissa ao corpo, o espírito pode até ser atraído, tá, para o mundo, para as coisas do mundo, pois o corpo também pode ter domínio. Por isso que existe a Bíblia. Paulo vai falar muito disso em 1 Coríntios, capítulo 3, né? A respeito do crente carnal, né? Do crente emocional. Paulo vai falar muito disso nas suas epístolas, né? Bem, se a alma estiver sujeito ao corpo, a alma fará aquilo que o corpo influenciar, aquilo que o corpo desejar. A alma está entre os dois e vai receber o caráter de um deles. Ou eu vou ser carnal, ou eu vou ser espiritual. Tá? Entenda, né, que o manifestar da minha personalidade vai revelar a quem me domina, se é o espírito ou se é a carne. Tá? Então, não tem como, né, eu me esconder, né? Sempre vai estar visível, né, a quem eu sirvo, de quem que me domina, né? Paulo vai dizer, né, que há uma luta entre o espírito e a carne para dominar a vontade da nossa alma, tá? Deus nos tem dado, né, conhecimento desses fatos, né? E uma vez que a gente entende, né, que o conhecimento é libertador, ele vai nos ajudar, né, a tomar decisões baseadas em entendimento. Paulo vai falar em capítulo 5 do livro aos Gálatas, né, a respeito dessa luta que há no interior do ser humano. Tá? A luta do espírito com a carne e da carne contra o espírito. Se você puder ir até aí, né, no livro de Gálatas, nós vamos estar lendo, né, alguns versículos. Capítulo 5, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Diz, pois vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em um conflito um contra o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, né? Vou ler que ele vai dizer que para nós vencermos, né,
vou ler não vou nem ler, você já sabe, tá? Antes, Paulo vai falar de como que é a nossa natureza, né? Nós nascemos com toda uma tendência maligna, né? Que ele vai falar que a obra da carne é, né? Prostituição, lasciva, idolatria, adultério, e assim por diante. Ele vai, né, falar de 19 condições e coisas semelhantes a essa. Tá? Mas ele vai falar que nós vamos ter vida no Espírito se a gente permitir que esse Espírito, né, ele traça em nós, né, o caráter de Cristo, que ele forme em nós, né, a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, a vontade de Deus. Tá? E se isso acontecer, ele vai dizer, contra essas coisas, não há lei, não há lei, tá? Não há lei. Tá? E entendemos, querido, que nós estamos vivendo na dispensação do Espírito, que é o da graça. E Paulo diz, né, no capítulo 3, né, de 2 Coríntios, né, no versículo, versículo 8, né, tá? Eu quero ir ali com você, né, só para a gente compartilhar uma verdade que Paulo escreveu ali, tá? Muito linda, tá? Sobre a dispensação do Espírito. Tá? Preste atenção, querido. O que Paulo vai escrever aqui no capítulo 3, no versículo 8. Né? Ó, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Né? Então, no ministério da, da, da letra, né? No ministério da lei, né? Houve manifestação da glória, um ponto que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Tá? Aí Paulo diz, quanto maior não será a glória no ministério do Espírito. Ou seja, nós vamos poder estar inundado na glória de Deus. Tá? Então, Paulo vai dizer, se nós, né, andamos no Espírito, vivamos também no Espírito. Paulo também vai dizer, né, dessa luta, nele mesmo, ele vai falar um testemunho dele, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 7 ao versículo 25, ele vai falar do conflito que havia dentro dele, sobre aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, né? E vai chegar um ponto que ele vai dar um grito dizendo, quem me livrará desse corpo de morte, né? Nós também temos aí Paulo, né? Na carta aos Romanos, também no capítulo 8, ele dizendo, né? Tá? Justamente, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, né? Tá? Que não anda segundo a carne. Não existe, não existe. Nós estamos com essa homem, essa mulher, ele está justamente, né? Dominado pelo Espírito. E esse é a ordem criativa divina. E essa é a ordem criativa divina para o homem. Deus tinha em mente para o homem, tá? Um homem que o espírito desse homem fosse influenciado pelas coisas de Deus. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tinha em mente, né, um homem que no seu espírito entendesse as coisas de Deus. Deus tinha em mente um homem que no seu espírito influenciasse a sua alma a estar com Deus, a buscar a Deus, a adorar a Deus. Deus tinha em mente um homem que no seu espírito tivesse total influência sobre a sua alma, e assim sendo, a sua alma automaticamente dominaria seu corpo. O espírito estaria sujeitando o corpo, né? As coisas espirituais estaria, né, em evidência, né? Seria relevante, preeminente para o corpo. Amém? Né? Querido, quando nós voltamos a essa cadeia de comando, a cadeia criativa de Deus, que é espírito, alma e corpo, as coisas irão para o seu lugar. Né? Nós seremos libertos de muitas coisas,
né? Desde a maneira que nós se vestimos até a criação de novos hábitos que nós acharíamos impossível nós deixarmos, tá? Dentro dessa cadeia de comando, o corpo, né, volta a ter o seu verdadeiro papel na nossa vida. Amém, querido? Querido, então, assim sendo, a alma faz uma cooperação entre o corpo e o espírito. E o espírito governa através da alma. Por exemplo, um exemplo. O patrão é o espírito. A alma é o mordomo. O corpo é o escravo ou servo. Tá? O patrão dá ordem, quer dizer, o espírito dá ordem ao mordomo, quer dizer, a alma. E a alma, o mordomo, vai distribuir o serviço para o servo, nesse caso, o corpo. Tá? Porém, no homem caído, no homem contaminado pelo pecado, né, está tudo invertido. O patrão, né, é o corpo. É o corpo. A alma continua sendo um mordomo, tá? E o espírito sufocado. Querido, o corpo somente se submete ao espírito pela vontade da alma. É por isso que nós temos que tomar decisão. Por isso que o pior inimigo meu sou eu. Sou eu. E Deus vai falar, né, por meio de Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, a respeito dessa verdade. Né? Exatamente, sobre a minha alma, o quanto que ela é perversa, né? O quanto que ela é destrutiva. Né? E ele pede justamente para nós não confiarmos em nós mesmos, ok? O espírito não pode, querido, atuar diretamente no corpo. Ele necessita da alma para poder atuar, tá? Então, em nossa alma é que está o problema. É nossa alma que localiza os problemas, tá? Veja bem, mesmo para aqueles que são nascidos de novo, a alma continua com a sua liberdade. Ela é livre. Só vai se submeter à ação do Espírito Santo quando ela assim decidir. E o apóstolo Paulo também, né? Ele chama atenção aqui no capítulo 5, né? Tá? Nós recebemos uma liberdade em Cristo, né? No versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneça firme, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele diz, se você já foi livre, tá, por Cristo, não volta para a prisão. Não volta. Tá? Se a sua alma já decidiu, né, já decidiu a não beber, a não fumar, a não prostituir, a não roubar, a não adulterar, não volte para essa prisão. Não faça uso dessa liberdade em Cristo para se aprisionar novamente. Tá? Bem, nós muitas das vezes pedimos a Deus para nos libertar de algumas coisas. Mas nós temos que entender que Jesus já fez tudo isso, já conquistou a minha liberdade na cruz do Calvário. Eu só preciso tomar posse, né, pela minha vontade. Eu só preciso, né, permitir me convencer que aquilo que Jesus conquistou é o melhor para mim, para que eu possa ser transformado. Querido, Deus já fez tudo que tinha que fazer, né, por nós. Por isso, Jesus nos prometeu uma vida, e uma vida com abundância. João, capítulo, né, 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Veja bem, querida, o que João está dizendo, tá? Ele é a porta. Se você entrou, você saiu nele, encontrou alimento.
encontrou uma vida, e uma vida com abundância. Então, só decide daqui para frente a viver essa abundância de Deus. Querido, nós vemos na Bíblia, ali em São Lucas, capítulo 1, né, aquela passagem em que Maria foi na casa de Isabel, e no versículo 46, 47, depois de haver a manifestação ali, né, de Isabel reconhecendo, né, quem era Maria, toda aquela situação, e o manifestar de João Batista no ventre, né, de Isabel, o manifestar de Jesus no ventre de Maria, né, Maria vai mostrar como é que funciona as coisas. Maria vai, no versículo 46, vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor. No versículo 47 vai estar escrito assim, o meu espírito regozijou-se em Deus, o meu Salvador. Veja bem, a alma engrandece. O verbo, o tempo verbal está no presente. Meu espírito regozijou, no original grego, né, no passado, né, passado, regozijou, né, exultou, alegrou, né, o meu espírito, né? Então, veja bem, primeiro o espírito recebe, né, a alegria do Senhor, tá? Está no passado, porque é um fato que já aconteceu. A minha liberdade já foi conquistada no Calvário, né? Por isso o meu espírito exultou. Tá? Agora, depois disso que o meu espírito, né, recebe essa revelação espiritual, né? Depois essa informação chega nas minhas emoções. A minha alma engrandece o Senhor. E esse verbo está no presente. Toda a Bíblia tem sentido. E até os tempos verbais vai denunciar, né, essas verdades em nome de Jesus. Primeiro o Espírito recebeu a alegria de Deus e a alma depois expressou o sentimento. Tá? Quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 2, no versículo 10, tá? O sábio Salomão vai dizer justamente assim, quanto a sabedoria entra no teu coração e o teu conhecimento foi agradável à tua alma, no versículo 11 vai dizer assim, a descrição te perseverar e o entendimento te guardará. O conhecimento vai ser como um guarda para mim. Tá? Olha que coisa linda. A sabedoria quer dizer é resultado de palavra praticada. Somos sábios porque vivemos um conhecimento adquirido. Quando entra no teu coração, quer dizer, aqui é o espírito, né? Tá? Então, querido, nós temos que entender. O poder da alma é tremendo. A alma é o centro da personalidade e da influência do homem. É o cerne da questão. É o cerne da questão. A alma, Deus coloca, na alma que Deus colocou o livre-arbítrio, a minha escolha, a minha vontade, a minha decisão. Tá? E o homem tem que exercer a todo instante. Isso mostra que Deus não fez eu como um zumbi ou como um robô. Não, não, não. Deus me deu a liberdade de escolha. Deus me fez pessoa livre, né? A minha personalidade, a minha individualidade, né? Não só minha, mas de cada pessoa, ela é livre para fazer escolha. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, né? Pois após entrarmos na cadeia de comando proposta por Deus após a salvação em Jesus Cristo, né, usamos o comando do Espírito, tá? Alma e corpo. Tá? Presta bem atenção. E achamos que somos nós que estamos agindo, achamos que somos nós que estamos realizando as melhorias, mas não é. Mas é Deus por meio do meu espírito, porque entramos na cadeia construtiva de Deus, criativa de Deus, espírito, alma e corpo. Tá? Querido, o mecanismo
é automático. O comando é do espírito, mas houve a decisão em nossa alma de nós nos submetermos a esse comando. Tá? Um homem espiritual denuncia que a intervenção da sua alma de decidir a se submeter. Então, querido, a alma é o eixo do ser humano. Ela vai inclinar o indivíduo para as coisas espirituais ou para as coisas carnais. Pois a Bíblia diz que existe o homem carnal e o homem espiritual, como já falamos. Porque a alma tem o poder de decidir quem é que vai governar, o espírito ou o corpo. Tá? Mesmo nós que já temos o espírito recriado, passamos por essas lutas internas da nossa alma, conflitos. Estamos num processo de crescimento contínuo, onde passamos de homem carnal para homem espiritual, através da santificação pela prática da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 6, né? Estou bem certo que aquele que começou a boa obra edificará. Então, o Espírito vai me convencer e eu vou decidir na minha alma que a melhor coisa é servir a Deus. Olha, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, nós temos ali o escritor a esse livro dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Aleluia. Coisa linda, né? Eis-me aqui. O homem não é um robô. Não. Tá? Que se move debaixo da vontade de Deus. Né? O que nós vemos aqui, Deus chamou ele. Ele analisou, ele decidiu responder. Eis-me aqui. Tá? Ó, o homem não é um robô que se move como se Deus tivesse programado. Não. A alma tem pleno poder de decisão. A vontade de Deus, né, é que o meu espírito controle tudo. É que seu espírito controle tudo. Mas qual é a vontade da nossa alma? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Tá? Qual é a vontade da minha alma? A vontade revelada de Deus é que o nosso espírito, habitado pelo Espírito de Deus, governe. Essa é a vontade de Deus. Né? No primeiro homem criado em Adão, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, era assim que acontecia. Mas agora nós temos que perguntar a nós mesmos: qual é a minha vontade? Ah? A minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? É a mesma de Deus? Nós temos que nos confrontar. Eu estou pensando se deixo a carne ou se o espírito me governar? Eu estou em dúvida quem é que fica no governo? Tá? Deus, em sua palavra, nos revela a sua vontade para cada um de nós. E Deus sempre deseja o melhor para nós. Por quê? A sua vontade é boa, a sua vontade é agradável e a sua vontade é perfeita. Como diz ali no livro de Romanos, capítulo 1 e 2. Não é isso? Tá? Por isso nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, no versículo 9 e 10 do capítulo 1. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da vontade de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A vontade de Deus é que nós crescemos. Tá? A vontade de Deus para nós, ela é boa, querido. Né? Ela é agradável, ela é perfeita, ou ela é perfeita, é agradável e ela é boa. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que responder a Deus e responder também ao apóstolo Paulo, que gritou, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua fé e pela sua disposição de aprender. Soberano e amado Deus, eu quero te louvar, Senhor. Ó Deus, por os teus filhos que têm estudado 13 aulas, Senhor, e que estarão, papai querido, agora, ó Deus de Israel, aprendendo de ti, que é manso e humilde de coração. Que irão, papai querido, ó Deus, participar, papai querido, de uma prova de conhecimento adquirido nessas 3 aulas. Espírito de Deus, ajude eles a guardar, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, no seu coração, as verdades dessas 13 aulas, em nome de Jesus. E nós podemos dizer, amém, amém. Deus vos abençoe em Cristo. Amém, querida?